Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Andorinha recebe autorização da ATESP para efetivar a alteração na linha Presidente Prudente a Campinas. Ligação rodoviária entre as duas cidades do interior paulista foi instituída pelo DER de São Paulo em 1977. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A empresa de transportes Andorinha recebeu autorização em caráter efetivo para modificar a operação da linha rodoviária entre Presidente Prudente e Campinas com alterações na tabela horária. De acordo com a publicação do Superintendente de Transporte Coletivo da ARTESP, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a empresa teve pedido definido para fazer alterações na linha entre as duas cidades, criada pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, em 1977. A operação deverá iniciar após a publicação da autorização, realizada nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025. A Andorinha deverá seguir a tabela de horários e distâncias itinerário A estabelecida. A NTT nega autorização de mercados à empresa líder de Teresina, Piauí. Decisão da Supas indeferiu o pedido da empresa por inobservância da resolução ANTT número 6033/2023. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, indeferiu o pedido de autorização da empresa líder de Teresina, Piauí, Manuel Barbosa Linha Limitada, para operar os mercados que havia pleiteado. A decisão publicada nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025, sob o número 434, foi assinado pelo Superintendente Juliano de Barros Samu. O indeferimento se deu em virtude da inobservância a normas do novo marco regulatório do TRIP. A medida das SUPAS entra em vigor na data de sua publicação. Viação John Joy de Imperatriz Maranhão tem pedido de mercados negado pela ANTT. Decisão das SUPAS, publicada nesta segunda-feira, dia 7, negou a solicitação da empresa por não cumprir os artigos 230 e 231 da Resolução número 6033/2003. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, SUPAS, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, indeferiu o pedido de autorização da empresa John Joy Viação Limitada, com sede em Imperatriz, Maranhão, para operar os mercados que havia solicitado. A decisão publicada nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025, sob o número 437, foi assinado pelo Superintendente Juliano de Barros Samu. O indeferimento ocorreu devido à inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6033, no dia 21 de dezembro de 2023. Essa resolução definiu as novas regras para o transporte rodoviário de passageiro interestadual de passageiros, o TRIP. A decisão da ANTT entra em vigor na data de sua publicação. Nova Itapemirim Santu consegue no STJ restabelecer arrendamento por mais 180 dias, ou até fim do leilão. Diário do Transporte traz decisão do dia 7 de abril de 2025. Com isso, a empresa de Santo André, São Paulo, continua operando com mais tranquilidade. Cabem novos recursos da Águia Branca e Grupo Comporte. Data do leilão ainda será definida novamente.
O ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, acaba de decidir na tarde desta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, e o Diário do Transporte notícia com exclusividade minutos depois. A Nova Itapemirim Santur consegue restabelecer a validade da decisão que ampliou o arrendamento das operações das 125 linhas, marcas e guichês da ANOA correspondente à aviação Itapemirim e aviação Caiçara por mais 180 dias ou até o fim do leilão definitivo, que vier primeiro. Como havia mostrado o Diário do Transporte, em primeira instância da Justiça Paulista, a administradora judicial da falência EXM Partners, no início do ano, conseguiu a prorrogação do arrendamento, que teve prazo regular expirado em 27 de fevereiro de 2005. Mas, em segunda instância, ainda em São Paulo, atendendo a aviação Águia Branca e o Grupo Comporte, o desembargador Azul Nishi determinou novo arrendamento. A Santur de Santo André, São Paulo, levou o caso para o STJ em Brasília e conseguiu o restabelecimento da prorrogação. Com isso, a empresa paulista continua operando com mais tranquilidade. Cabe novos recursos da Águia Branca e Grupo Comporte, e a decisão é provisória. Tutela de urgência vai até o julgamento final ou de eventuais novos recursos. A data do leilão, inicialmente prevista para 25 de março de 2005, mas suspensa depois de várias ações judiciais, ainda será definida novamente. Na decisão, o ministro diz que o fim do atual arrendamento será após transcorridos os 180 dias ou após a definição do vencedor do leilão e que o prazo é contato retroativo a partir do aditivo. Mais cedo, o Diário do Transporte noticiou que a Santur quer restabelecer as vantagens do contrato do arrendamento de arrendamento no leilão. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para suspender as decisões monocráticas de folhas 79 a 91, restabelecendo a decisão do juízo da primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo, que autoriza a prorrogação emergencial do contrato de arrendamento pelo prazo de máximo de 180 dias, a contar do termo final previsto no aditivo contratual, que foi 27 de fevereiro de 2005, ou até que se conclua o leilão judicial da UPI, Unidade Produtiva Itapemirim, o que ocorrer primeiro. O STJ foi favorável aos principais argumentos da Nova Itapemirim Santur, entre os quais a lógica de que o fim do contrato de arrendamento é meramente indicativo e que as operações devem continuar até o fim do leilão. Com efeito, reveste-se de razoabilidade as alegações da requerente de que o prazo constante do contrato seria meramente indicativo da expectativa de que se tinha em realizar a venda das operações. Afinal, a pronta alienação dos ativos é um dos escopos do processo falencial, nos termos do artigo 189, inciso 2 da Lei nº 11.101/2005, que o arrendamento necessitou de grandes investimentos, 510 milhões de reais alegados pela empresa de Santo André, e que por isso todas as garantias devem ser respeitadas. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de contrato que implicou o investimento de considerável quantia e contrapartida, estabelecer direitos e garantias a requerente que viabilizar a sua celebração, criando a legítima expectativa de que perduraria até a realização do certame. Conclusão que, em tese, encontra respaldo na própria decisão de quebra, folhas 184 a 213, que não deve se interromper operações em plena atividade, o que seria pior para todos, credores, mercado, fornecedores e trabalhadores. Não é razoável desmobilizar a operação em plena atividade, iniciar outro processo concorrencial para a escolha do novo arrendatário, ainda que supostamente represente maior arrecadação à nossa falida, sobretudo quando, pelo que os autos indicam, já havia sido iniciado o processo de alienação desses ativos. Por outro lado, também não houve concreta ponderação acerca do risco de interrupção das atividades da operação com a substituição do arrendatário, em prejuízo aos passageiros que usufruem do serviço público concedido, da eventual desvalorização do valor de mercado da operação ou ainda da parte procedimental da transição, com questões burocráticas relacionadas a autorizações
junto aos órgãos públicos e a própria manutenção barra a absorção dos mais de 1.400 empregados contratados pela requerente. Manter o arrendamento da Santu é mais interessante para o público e para os credores, pelo menos até o julgamento do mérito da ação. Considerando esses fundamentos e a densidade das questões que permeiam a falência do grupo Itapemirim, penso ser mais consentâneo com o interesse do público e da massa falida, que poderá ter que arcar com o eventual prejuízo causado à requerente pela descontinuação do contrato, a manutenção do status quo-ante, tal decidido pelo juízo parlamentar, ou ao menos até o julgamento final da presente tutela provisória, com fundamento, portanto, no poder geral de cautela e ponderando os valores em conflito, deve ser deferido o pedido. Galera, veio mais de notícia aqui pra gente estar destacando com vocês aqui duas notícias. A primeira delas vindo lá da Andorinha, que conseguiu alterar a linha entre Presidente Prudente a Campinas. Isso com a autorização da TESP, que ela conseguiu. Parabéns, Andorinha, que conseguiu aí a autorização. Claro, a linha foi criada por DER lá em 1977, né? Parabéns, Andorinha, que ela continue prestando um ótimo serviço para os seus passageiros, que não é à toa que a TESP acabou concedendo aí a autorização a ela para estar alterando na linha aí entre Presidente Prudente e Campinas. A outra notícia também é muito positiva, mas também é polêmica. É polêmica atrás de polêmica. É o Grupo Compote, é a Águia Branca do Grupo VIX. E dessa vez a nova Itapemirim Santu conseguiu o STJ restabelecer. Parabéns à nova Itapemirim Santu por conseguir restabelecer o andamento por mais 180 dias. É aquilo, cabe recurso por parte da senhorita Águia Branca, do Grupo VIX, e do senhor Grupo Compote, que é da família do Sr. Constantino de Oliveira. Como diz um velho amigo, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas eu creio que a nova Itapemirim Santu vai sair vitoriosa, vai conseguir de forma definitiva as linhas, a marca e os guichês da Itapemirim. Vai manter a marca Itapemirim, pois a Águia Branca já foi comprovado que ela não vai manter a marca Itapemirim, como ela fez com a marca Saltais, que simplesmente ela desapareceu com a marca. E o Grupo Compote é uma incógnita, mas eu tenho quase certeza que ela também não vai manter o nome Itapemirim, a marca Itapemirim, pois ela está acabando aos poucos com a marca Princesa. Então, infelizmente, não podemos contar com a Águia Branca, não podemos contar com o Grupo Compote, é uma incógnita e não podemos nos arriscar. Que Deus te dê muita paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo!